Bom dia, paz do Senhor. Uma satisfação estarmos aqui mais uma manhã. Carlos e família. Muito bem, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Eu marquei aqui a partir do versículo 39, mas, por gentileza, vamos ler a partir do 33, para entendermos aqui um pouquinho o contexto. Todos abriram? A minha versão pode ser diferente de alguma de vocês aí. Almeida século 21. Já tem aqui? Almeida século 21. Obrigado, irmãos. A partir do versículo 33 diz assim, então: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se és o Cristo, escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Versículo 39, então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É somente até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Podemos bendizer o teu nome porque temos a certeza de que o Senhor está aqui no meio do teu povo. O Senhor é presente na pessoa do teu Espírito, doce Espírito, que age na nossa história, transforma. Tu és o Deus que nos assiste em nossas fraquezas. O Senhor é o Deus que cura. Já oramos aqui, suplicando pela cura do Senhor, em relação a alguns pedidos, e cremos de fato, oramos porque cremos de fato que o Senhor cura hoje, e o Senhor salva hoje, e o Senhor fala hoje. Essa é a nossa expressão de fé, Senhor, nesta manhã, e pedimos que, pela tua misericórdia, o Senhor continue a agir no nosso meio conforme a tua vontade. Nós oramos assim porque confiamos que a tua vontade, ela sempre é boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Então faça a tua vontade em nós, faz a tua vontade no meio do teu povo, para que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de fazer uma afirmação aqui antes da pregação.
Talvez porque semana passada, o pastor Luiz me pediu para estar trazendo a mensagem hoje, mas semana passada eu conversava com um irmão em Cristo. Ele sabe da minha posição teológica, o que eu creio, na verdade um ex-aluno, e ele assim, num tom de gracejo talvez, ele falou: professor, às vezes o senhor faz algumas afirmações onde o senhor parece tão negativo, extremamente negativo em relação ao ser humano, quase como que soa que nós não valemos nada. É claro que eu preferi levar assim para o lado de que ele estava gracejando comigo, porque no meu coração, eu creio, né, na minha mente, no meu coração, eu vou endossar aquela teologia que os reformadores deixaram como legado para nós, que é bíblica, que eu creio na pecaminosidade universal do homem. Eu creio que o homem, ele é extremamente corrompido, ele está sujeito ao mal, mas eu não creio que o homem, que a queda, o pecado, lá no Éden, eu não creio que demonizou o homem. Eu não acredito que o ser humano se transformou num demônio encarnado, não. Tem uma frase de um teólogo, que agora me fugiu o nome dele, ele é um teólogo holandês. Ele diz que Deus, ele não faz lixo. Ele não faz lixo. E ele não joga no lixo nada daquilo que ele criou. Antes, ele restaura aquilo que está precisando ser restaurado. Então, não, eu não acredito que o homem não valha nada, porque eu teria uma dificuldade de acreditar que Deus daria aquilo que é mais precioso, aquilo que Deus Pai daria o que foi mais precioso para Ele, né, por algo que não tem sentido, não tenha valor nenhum. Então, eu acredito, sim, que o ser humano tenha um valor para o Senhor. Bom, feita esta afirmação, eu quero então compartilhar com vocês o texto que, alguns anos atrás, né, não lembro precisamente quanto, mas eu compartilhei esse texto, eu acredito que quando nós viemos para cá, mas aí surgiram alguns outros insightzinhos simples, né, meditando novamente nesse texto a partir de alguns acontecimentos que, dentro tanto no contexto mundial, né, quanto às vezes contexto pessoal, como por exemplo esse que eu vivenciei com meu ex-aluno, a gente percebe que nesses dias de um tempo para cá, né, mais precisamente, os olhos das nações se voltaram novamente para a terra de Israel. Em um certo sentido, isso pode ser bom, né? Em um outro sentido, não tanto, porque quando os olhos das nações se voltaram para a terra, o Estado de Israel hoje, eles se voltaram para um ponto específico naquela localidade, que é a faixa de Gaza. Por conta da guerra que está acontecendo lá, alguns dizem que não é guerra, mas como o primeiro-ministro e o líder lá das Forças de Defesa de Israel dizem que é uma guerra que está sendo empreendida, eu vou considerar uma guerra aqui. Contudo, assim, o que eu quero compartilhar com os irmãos e chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: o mundo hoje se volta os olhos para a faixa de Gaza.
mas ignora um ponto ali dentro da terra de Israel que todos os nossos olhos deveriam estar voltados para lá e que está precisamente descrito aqui na Escritura, no texto que nós lemos. É o Gólgota, lugar da caveira. Há um lugar que os olhos da humanidade deveriam estar focados, voltados para ele, e este lugar é o Gólgota. Por quê, Edilson? Porque é justamente neste ponto geográfico, descrito aqui por Lucas, descrito também por Mateus, descrito por Marcos, por João, descritos por Paulo e os demais escritores bíblicos, que traz todo um significado para a humanidade, porque a humanidade está representada ali naquele ponto, no Gólgota. A humanidade está representada nessas duas personagens, ou nesses dois personagens, crucificados ao lado de Jesus. E nós precisamos olhar para o Calvário, para que nós possamos entender, quando eu falo olhar para o Calvário, olhar pela fé. Quem tem a oportunidade de ter a sua Bíblia em casa, você que participa aí do nosso culto online, você tem a sua Bíblia, eu vou usar a expressão, clamor do Espírito Santo, para que nós voltemos nossos olhos para esta realidade aqui, descrita por Lucas, para que possamos entender o que de fato Jesus fez, em primeiro lugar, pela humanidade pecadora. Por aqueles que não têm Deus, não reconhecem Deus como o único Deus verdadeiro e o único Deus que merece toda a nossa devoção e adoração. Se olharmos para o Calvário, nós vamos entender esta perspectiva. E ao olharmos para o Calvário, nós vamos poder ver que os homens que morreram ali, naquele dia, de fato nos representam. Por que eles nos representam? Porque hoje existe uma expressão que já falecido John Stott falava: existem somente duas humanidades nesta terra. A humanidade redimida, ou seja, aquela humanidade, aquelas pessoas que hoje reconhecem, se humilham debaixo da autoridade de Deus, que experimentam a adoção de Deus, experimentam a redenção de Deus, e que hoje são pecadores, perdoados, que se tornaram filhos. A outra humanidade é aquela humanidade que permanece rebelde, indiferente a esse Deus, que de uma forma extremamente amorosa, incompreensível, porque é absurdo um Deus totalmente santo, um Deus totalmente perfeito, perfeitamente perfeito e santo, olhar para o pecador e se sujeitar a inclinar-se para aquele pecador e estender graciosamente a sua mão salvadora para ele. É isso que Deus faz aqui no Calvário. Então, quando a nossa exortação é para que os nossos olhos estejam voltados para aquele ponto geográfico, é que nesta manhã estejamos refletindo em qual lugar nós nos colocamos aqui ao lado de Jesus. Se você vai permanecer à sua esquerda ou se você vai permanecer à sua direita. Se você está à esquerda de Jesus, e nós vamos ver aqui, representando aquele homem que permaneceu completamente alienado por uma escolha deliberada dele, rebelde, blasfemando, insultando o Senhor. Eu quero desde já falar que
Deus ainda insiste com o pecador. Deus ainda insiste com o rebelde. Porque ainda é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, e de clamá-lo e de invocá-lo ainda enquanto há tempo. Se você já experimentou, eu diria que grande parte aqui, se não todos, a minha esperança e a minha expectativa é que todos aqui já tenham experimentado os efeitos do Calvário. Nesta manhã você aprecie mais ainda aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, fez por você. Então, eu gostaria de compartilhar três aspectos, estamos refletindo sobre essa necessidade de olhar para o Calvário. E ao olharmos para o Calvário, a gente possa ver que ali no Calvário estava um pecador endurecido. Versículo 39 diz: então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quando eu olho para o Calvário e vejo este pecador endurecido, o que eu posso perceber aqui, a partir desta pessoa, desta personagem? Quando eu olho para os seus feitos, Lucas nos diz que este homem é um criminoso. A palavra grega aqui, Novo Testamento grego, kakugos, é uma expressão que tem um escritor, eu procurei o nome dele, mas perdi, gente. Ele achou num pergaminho muito interessante, onde ele atribui esse termo que as nossas sociedades bíblicas traduzem por criminosos, por criminoso ou ladrão, ou ainda malfeitor, é uma expressão que era aplicada a uma serpente venenosa. Alguém cuja natureza é totalmente voltada à articulação do mal, talvez daí uma expressão, eu não sei, que talvez aqui no Rio não, mas no interior do Espírito Santo, quando alguém queria insultar uma outra pessoa, falava bem assim: poxa, o fulano de tal parece uma caninana. Aqui conhecem também, aqui no Rio. Fulano é uma caninana. Bom, eu descobri que caninana não é venenosa, não é peçonhenta, mas é traiçoeira. É um tipo de serpente que é traiçoeiro. Talvez daí surgiu, né? Fulano é uma caninana. Esse camarada que está aqui à esquerda de Jesus, se fôssemos atualizar a nossa versão, e havia uma caninana ali do lado de Jesus, que blasfemava contra ele. O cara completamente voltado para o mal, é a sua natureza, é toda disposição voltada dentro dele para isso. E talvez o pior é que essa disposição, esse tipo de natureza desta pessoa, ele mesmo acredita que é uma pessoa que precisa ser bem aceita dentro da sociedade, porque antes de ser preso pelo sistema, pelo Estado romano, esse cara está convivendo dentro da sociedade, ali dentro de Israel. Ele era um homem mau, que infringira a lei, e por isso está pagando pelos seus crimes. Esses eram os feitos deste homem. Segundo, é a sua conduta. Lucas nos diz que este homem blasfemou de Jesus, e esta palavra blasfemar é simplesmente caluniar, injuriar. E aqui nós temos um personagem, um homem que está morrendo, e não está percebido do risco que ele está correndo. Ele permite que a sua natureza, que é traiçoeira, como de uma serpente venenosa, inflame tanto a sua mente,
que a conduta dele, em vez de gerar um arrependimento ou um temor, Lucas nos diz que a conduta deste homem é a conduta de olhar para Jesus e caluniar, de injuriar, de menosprezar. E ele não está somente menosprezando Jesus, ele está menosprezando a sua própria situação de risco. O que provoca este ódio neste homem contra Jesus? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ele está zombando daquele que nos seus últimos minutos tinha o poder suficiente para dar uma palavra de salvação para ele. E ele simplesmente menospreza isso. E o terceiro aspecto, quando eu olho para o Calvário e vejo este pecador endurecido, é a sua dúvida. Este homem revela a verdadeira natureza da sua atitude para com Jesus, quando ele diz: olha, eu vou acreditar em você se você salvar a ti mesmo e a nós. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados gritam isso. E talvez ele olhe os soldados gritando, vai reverberar a mesma sentença. Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se essa dúvida fica na cabeça deste homem, mas não é aquela dúvida capaz de gerar uma reflexão temente, porque existe isto. Eu estou fazendo de tudo para resistir à tentação de fazer alguns comentários pessoais aqui, de experiências das minhas incursões na internet. Mas semana passada, por favor, me permita. Não entendi. Não entendi. Zombadores. Brincadeira, amo vocês. Semana passada, alguém colocou Sempre tem um crente para inflamar os ânimos. Alguém colocou um vídeo de um senhor que já faleceu, pesquisei, ele já faleceu. O cara era um ateu e fazia esses shows. Qual o nome que eles dão? Stand-up. Americano. E lá pelas tantas o cara está num daqueles shows e começa a menosprezar os cristãos e a pessoa de Deus, e fala ali de uma forma tão zombeteira, né, acerca do Deus dos cristãos, né? Mas assim, aquele cara não me aflige em momento nenhum, não me incomoda, porque eu sei que pela declaração dele, ele era um ateu, né? Agora ele está diante daquele que ele não cria, e ele vai ter que prestar contas de toda palavra frívola que saiu da boca dele. Isso é ponto. A fé cristã afirma isso. Mas, às vezes, os comentários que são a melhor parte, né? A melhor parte desses. Aí eu ia passar direto, mas eu não resisti a um pecado que eu tenho, confesso aqui. E eu fui nos comentários, e os irmãos mais inflamados, né, são crentes em Cristo, eu acredito, gente piedosa. Agora ele está diante de Deus, vai arder, talvez quase coloque um mármore do inferno, né? Mas aí, como é uma cosmovisão mais islâmica, né, vai arder no lago de fogo e enxofre e tal, aquelas sentenças de juízo.
Aí sempre também aparece um gaiato, um ateu gaiato, né, para inflamar mais ainda, e eu percebi, eu falei, eu não vou escrever nada. Mas apareceu um gaiato lá que ele colocou uns 5 ou 6 comentários, a mesma pessoa. E lá pelas tantas, ele fez um comentário, falei, puxa vida, não, gente, eu não fiz nada demais. Mas ele fez um comentário assim, que ele odeia os religiosos, e os religiosos, na concepção dele, os cristãos. E para ele, vai ser um céu, ele saber que vai estar distante de todo religioso. Em suma, foi essa a colocação dele. Aí eu saí da página, mas não direi que foi o Espírito Santo que me fez voltar lá, mas aí eu voltei para procurar o cara, voltei e falei, vocês hoje estão em misericórdia, é uma série aqui, eu não sei por que vocês estão rindo tanto, mas eu falei, eu vou dar uma resposta simples para esse cara. Eu falei, amigo, eu fui piedoso. Eu falei, amigo, escrevi ali, amigo, cara, aquilo que você mais teme, vai ser a realidade que você vai vivenciar por toda a eternidade, queira acreditar ou não. A minha cosmovisão cristã me permite afirmar isso. Você vai passar a eternidade do lado do sujeito mais religioso de todo o universo, Satanás. Você vai passar... Não, eu coloquei aqui antes. Eu coloquei, gente... O amigo aqui é piedoso. Não dá. Eu não estou entendendo vocês. Eu escrevi antes assim, antes eu escrevi, piedosamente. Amigo, se você continuar deste jeito, já melhorou. Você vai experimentar aquilo que você mais teme hoje. Que de fato é um cara que se sente, precisa ser aceito na sociedade, porque ele tem uma linha de pensamento, mas aquele rapaz ali, eu fiquei esperando ele me responder, falei até com o Adriel ontem, poxa, passaram-se 4, 5 dias e o rapaz lá, ele não me respondeu. Com toda franqueza, o desejo do meu coração é que o que eu escrevi para ele, mesmo ele sendo ateu, tenha incomodado, tenha entrado no coração dele e o leve a refletir, puxa vida, será, existe essa possibilidade? Eu que detesto, odeio tantos religiosos, vou ter que passar a eternidade do lado da pessoa mais religiosa deste universo, e esse crente ainda nomeia esse cara que é o tal de Satanás. Existe essa possibilidade? É a possibilidade real que este personagem aqui de Lucas vai experimentar, porque ele tem toda uma disposição de zombaria, toda uma disposição de ignorância deliberada em relação a Deus. Ele tem toda uma disposição deliberada em relação ao perigo que ele está vivendo ali. E ele não se atém a esses perigos. Quando nós olhamos para este homem aqui, irmãos, eu quis falar para aquele rapaz que ele não é diferente de nenhum de nós. E alegremente eu vou falar aqui
a forma como Paulo ele nos diz, em Efésios, por exemplo, é que nós éramos assim. Então, está no passado. Nós éramos, já não somos mais. Por isso a gente precisa refletir com gratidão os feitos de Deus em nosso favor. Mas você, porventura, vai chegar, espero que chegue alguém que não conheça o Senhor. Você não é diferente com toda a qualidade moral que você tenha. E o problema aqui não é moralidade, porque talvez você diga, olha, eu não sou uma caninana, eu não sou como este malfeitor, este ladrão, este criminoso. Você pode objetar assim, mas a questão, vou repetir, não é moralidade, não é questão de ser bonzinho perante a sociedade. Conquanto isto, perante a sociedade, tenha o seu valor. Mas o que eu estou falando aqui é de eternidade. O que está em jogo aqui é a sua eternidade. Não, mas eu vou insistir que eu não sou igual a este homem, querido. Eu vou chamar a atenção para as 3 coisas, 3 verdades, 3 realidades. Se porventura você começa a refletir a partir desta perspectiva, não, espera aí, eu não tenho tanta certeza se eu tenho Deus como eu deveria no meu coração. Comece então a refletir a partir deste homem aqui, que está à esquerda de Jesus. Primeiro é que nada, a parte da vida com Cristo, vale a pena pelo qual viver. Nada. Este homem aqui que Lucas descreve, ele viveu a vida toda por um ideal. Parece que é bem verdade que o ideal pelo qual ele viveu aqui é um ideal que a sociedade repudia. A Bíblia descreve como um ladrão, como um malfeitor, como um criminoso. Mas talvez você tenha planos, projetos, sonhos, e está excluindo Deus deliberadamente desses projetos. Você não é diferente deste homem descrito por Lucas aqui, que está à esquerda de Jesus na cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem projetar, ter sonhos, excluir Deus desses sonhos? Vai perder a sua alma. Segundo, presta atenção, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Hoje é dia de despertar. Deus quer que você saiba que você precisa responder para Ele. Não perca tempo da sua vida se. Hoje é um dia de responder para Ele. E em você responder, entenda que Ele tem o poder de reconciliá-lo com Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 56, versos 6 e 7. Este ainda é o dia, é o tempo de buscar o Senhor humildemente, reconhecendo quem você é,
E o terceiro aspecto é um aspecto que é muito ignorado por todos nós. É que nós estamos vivendo num tempo que é emprestado. Os homens, parece que é um filme velho, de 86, tosco quando a gente olha hoje, assiste ele, é um filme tosco. Mas a gente carrega essa síndrome de Highlander, o guerreiro imortal. Quem nunca assistiu aqui, é um filme onde o diretor idealiza algo que todo ser humano idealiza, que é a imortalidade nesta terra. Mas não existe mortalidade nessa terra, nós vivemos aqui um tempo emprestado por Deus, e neste tempo nós precisamos aprender a vivê-lo com sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Atentemos para uma verdade, o Senhor não vai chamar para sempre. Vai chegar um momento que a voz do Senhor vai se calar. Ele não vai mais chamá-lo, Ele não vai mais estender as suas mãos graciosas. Você vive num tempo emprestado por Deus. E esse tempo tem um limite aqui na terra. Ele tem um limite aqui na terra. Querido, aperceba-se disso. Se você ainda não tem a convicção de que tem Deus no seu coração, você não conhece o Senhor Jesus como gostaria de conhecê-lo, atente para esta verdade nesta manhã. O seu tempo é emprestado. Ele tem um limite em nome de Jesus. Quando eu volto os meus olhos para o Calvário, eu vejo também um pecador arrependido. Mas o outro repreendendo, disse: não temes a Deus nem sofrendo a mesma condenação? Quando eu olho para o Calvário e vejo este outro homem, que é tão pecador quanto o outro, tão criminoso quanto o outro, ele toma uma atitude aqui, que todo ser humano distante de Deus precisa tomar. Vamos avaliar a sua confissão. Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Essa confissão que o Espírito Santo, ele espera ardentemente de todo ser humano distante de Deus, onde ele reconheça a sua condição, ele reconheça que existe um Deus e um dia prestaremos contas a este Deus. Há um Criador sobre todas as coisas, a nossa condição é de criatura. Este homem confessa, ele está arrependido. A sua avaliação da situação é muito diferente da avaliação que o outro criminoso faz. O primeiro homem, ele está à procura de uma saída momentânea. Salva-te a ti mesmo e a nós aqui. Desta situação, deste momento, ele não está preocupado com a eternidade, ele está sentindo ali a dor, a sede, mas a preocupação dele é uma libertação meramente momentânea. Este homem aqui não, ele está procurando alguma coisa mais real. Marcos capítulo 15, verso 32, vai dizer que este homem aqui também, este outro ladrão, zomba também de Jesus, mas em algum momento ali, da crucificação, eles estão ali, Jesus entre eles, algo chama a atenção daquele homem, algo chama a atenção daquele homem,
E eu percebo aqui nessa leitura que, quando ele afirma, não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação, esse tipo de apelo que este homem faz, é que quando ele olha para Jesus, ele não vê Jesus como uma simples vítima do Estado romano ou do sistema religioso de Israel. Não, quando ele olha para Jesus, ele vê Jesus assentado no trono do universo, por isso ele chama, em uma outra versão, chama Jesus de Senhor. O Rho Kyrios, né, o Senhor que é absoluto, que é alguém que está acima de César. César pode crucificar-nos aqui, mas este homem que está entre nós, ele é alguém maior do que um simples homem. Estamos juntos com o Senhor de todo o universo. Segundo é que ele vê Jesus no trono do seu coração, nessa confissão, quando ele diz, lembra-te de mim, Senhor. Há um clamor no coração deste homem, enquanto o outro pede para que Jesus os livre da cruz, que é momentânea, este outro olha para Jesus e diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E essa terceira afirmação aqui, que quando ele afirma, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele é um judeu. Ele vê em Jesus toda a esperança messiânica sendo cumprida, ele conhece as tradições, ele é um judeu. Ele conhece as expectativas que os judeus alimentavam de que um dia o Messias viria para libertá-los. Mas ele vê em Jesus alguém maior do que um mero Messias, humano, libertador do jugo romano. Ele vê Jesus como o Senhor que tem um reino, e o clamor dele é para que Jesus o leve também para este reino. Este homem, ele vai expressar uma fé muito maior que muita gente, na própria Escritura, expressa. Este homem, queridos, ele nos mostra onde a pessoa deve chegar quando se espera ser salvo. E eu enumerei aqui também 3 aspectos. É que este homem, ele foi honesto sobre seus próprios pecados. Ele admite abertamente que é culpado. É terrível quando o pecador acha que não é pecador, como eu na minha infância e adolescência achava, pelo fato de ter crescido dentro de uma igreja evangélica. Eu achava que eu era um pecador bom, um pecador que, por estar na igreja, Deus tinha a obrigação de me tolerar e de me aceitar. Mas este homem aqui, ele não tem este jogo de cintura contra Deus. Ele reconhece a sua condição, ele reconhece seus pecados. E ele entende de alguma forma que Jesus veio salvar os perdidos. E ele reconhece que estava perdido. A grande dificuldade do pecador é quando ele está perdido e não se acha perdido. Ele não vai ver necessidade alguma de Deus na sua vida. Era o caso do outro homem. Mas, irmãos e meus queridos, toda pessoa neste mundo que está fora de um relacionamento de comunhão com Deus mediante Jesus é um pecador, não tem jeito. Ele está perdido. E você precisa reconhecer isso. E você que está aqui nesta manhã, que já reconheceu isto, você tem a convicção de que tem o Espírito Santo na sua vida, vivendo em você, morando em você, valorize isso.
de tal maneira que cada manhã, cada anoitecer, o seu coração seja grato por esta intervenção de Deus na sua vida, e que essa intervenção de Deus na sua vida o leve a querer compartilhar isso com aqueles que estão na mesma condição deste pecador, que está à esquerda de Deus. Ele se convenceu de que Jesus era de fato quem ele dizia ser. Ele entende, ele reconhece que Jesus é o Messias, ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece que Jesus é o Rei. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então somente invoque, reconheça a sua condição. Deus, Ele é misericordioso e poderoso o suficiente para estender a sua mão salvadora e te resgatar da sua condição de perdido. Mas, ao olhar para o Calvário, para o Gólgota, eu não vejo somente um pecador endurecido, um pecador arrependido, mas eu vejo também um Salvador santo e amoroso. Jesus lhe respondeu para aquele pecador arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas quando eu olho para este pecador santo e amoroso, talvez a primeira coisa que nós entendemos e enxergamos o fato de Jesus estar na cruz é o seu sofrimento. A morte de cruz, pastor Luiz, Eduardo, já falaram aqui inúmeras vezes o que significava a morte por crucificação. Era algo assim que talvez nós não tenhamos ideia do sofrimento físico. O problema é que às vezes a gente romantiza a morte de Jesus a tal ponto de acharmos que Jesus ele morreu uma morte foi um martírio para ele. Ele é um mártir da paz. Ele não é um mártir da paz, ele é o Salvador. Ele é Deus encarnado que dá a sua vida por uma humanidade pecadora para resgatá-la, para comprar para Deus, para criar uma nova família aqui na terra. Não é só isso. A gente precisa resistir à tentação de romantizar a morte de Jesus e ignorar que o lado físico foi somente uma questão da crucificação. Mas quando Jesus ele vai para a cruz, irmãos, prestem atenção. A morte de Jesus na cruz é a sua identificação com o nosso pecado. Jesus se identifica com o nosso pecado, Jesus se identifica com a humanidade pecadora, por isso ele está morrendo na cruz. E por que ele se identifica com o nosso pecado? Ele se torna o nosso sumo sacerdote, o nosso representante diante de Deus Pai, para que nos tornássemos santos. Jesus se identifica com o pecado para que nós nos tornássemos santos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo para o judeu e para o grego. Segundo é que Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparastes? Por que ele se sente abandonado pelo Pai? Para que fôssemos adotados como filhos na família de Deus. Ele sofre isso para nos favorecer. E terceiro, ele toma o cálice da ira de Deus. Deus estava potencialmente irado contra Jesus na cruz do Calvário, para que nos tornássemos justificados diante deste Deus absolutamente santo.
Jesus, a maior dor para ele é esta aqui. Nós temos o homem perfeito por excelência, temos um ente santo por excelência, um filho por excelência, e ele suporta esta ruptura com Deus Pai para que nós fôssemos adotados como filhos. Ele aceita essa ruptura por causa do pecado para que você, que eu, nos tornássemos santos. E ele suporta a ira de Deus, porque ele sabia que nenhum de nós suportaríamos. Ele suporta por nós, para que hoje nós pudéssemos estar livremente, entrar livremente na presença de Deus. Eu vejo graça nessa atitude de Jesus. Eu vejo graça. Eu vejo algo que eu não mereço, sendo expresso ali por Ele, da parte dele. Eu vejo a sua fidelidade quando Cristo, Ele olha para aquele homem, quando clama para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vejo fidelidade quando Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele dá uma garantia. E para concluir, queridos, claro que eu vou romantizar aqui, vou me permitir isso. Eu imagino Jesus chegando lá no paraíso, vencendo a morte, e estão lá nos portões do paraíso, falamos sobre isso aí na quarta-feira, né? Alvoroçou a cabeça de muitos irmãos. Mas eu imagino Jesus chegando no paraíso e Abraão, todos os santos do passado estão lá esperando. Já pensou, Vitor? Davi, Mefibosete, carinha esquecido, e vira para Jesus e fala, Senhor, conta-nos os grandes feitos que Tu fizestes lá na terra, pela natureza pecadora. Conta-nos essa disposição amorosa que Tu tivestes em relação ao homem pecador. Fala-nos como o Senhor cumpriu toda a esperança messiânica que os profetas aguardaram durante séculos. E Jesus vai acalentar aqueles irmãos e vai falar, sabe o que? Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu prometi para um amigo que hoje ele estaria comigo aqui no paraíso. Eu vou aguardá-lo. Ele está falando do ladrão. Eu imagino que naquela hora ele chama aquele homem de amigo. Eu estou esperando um amigo. Foi a promessa que ele fez para aquele homem. E ele ia cumprir. E ele cumpriu esta promessa. Um dia, quando estivermos diante do Senhor, nós vamos conhecer aquele homem que se arrependeu no último momento da sua existência ali, que entendeu que ele tinha um tempo emprestado, que entendeu que precisava reconhecer a sua condição de rebelde diante do Deus de todo o universo. Vamos conhecer aquele irmão que clamou ao Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Quando você olha para o Calvário, o que você vê? Eu, Edilson, e eu tenho certeza, os irmãos que estão aqui, veem um Deus absurdamente, absolutamente amoroso, gracioso, misericordioso, disposto a estender as suas mãos
para curar esta enfermidade do pecado, para nos tomar nos braços a partir da nossa confissão de arrependimento. Eu vejo este Deus na pessoa de Jesus. Mas o que você vê? Edilson, eu não conheço Cristo ainda como eu deveria conhecê-lo, mas olha, é hoje. É hoje, querido. Não fica protelando este tempo, não fica se eu viver mais, um dia eu aceito. Olha a sua condição hoje. Você está vivendo num tempo emprestado por Deus. Leva isto a sério. Em nome de Jesus, leva isto a sério. Porque chegará o momento em que o Senhor já não falará mais. O Senhor já não buscará mais as suas ovelhas perdidas. Hoje é o tempo aceitável do Senhor. Então, querido, eu quero pedir o pastor Luiz para orar aqui, mas eu não posso terminar realmente esta mensagem sem um confronto amoroso. Eu não quero chamar ninguém aqui na frente que já tenha Cristo no seu coração e tenha esta convicção. E não é constrangedor, não é constrangimento se eu falar, se eu perguntar, você tem certeza de que tem Cristo no seu coração? Jesus é o seu Senhor e Salvador? A minha expectativa é que você seja franco consigo mesmo. Se você não tem Jesus, não protela este tempo. Olha, eu vou me arriscar em dizer que nós sabemos quando temos ou não. Mas se há uma dúvida no seu coração, não permita que esta dúvida, ela saia com você àquela porta ali. Por favor, em nome de Jesus, meu querido. Você, porventura, está assistindo, participando aí online. A minha súplica para você é a mesma súplica do Espírito Santo. Venha para Jesus agora. Você, se porventura tem alguém aqui, neste salão, que ainda tem dúvida se precisa de Cristo, eu quero te chamar aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Mas eu sei que para tomar esta atitude, você precisa reconhecer isto no teu coração. E olha, meu querido, eu vou te falar uma coisa, não dá espaço para constrangimento. E eu estou falando isso aqui de uma forma muito livre. Eu não conheço o coração de ninguém, eu não estou julgando ninguém. Aqui nesta igreja ninguém julga ninguém. Quem julga é o Senhor de todo o universo. O que nós temos aqui no nosso coração é um desejo de que todos experimentem aquilo que um dia nós experimentamos. Se você ainda não experimentou esta salvação em Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que nós estejamos orando por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.